Boa tarde a todos. Gente, tanta gente querendo adquirir conhecimento depois de almoço no sábado. Esse país realmente tem jeito, tem futuro, viu? É rigorosamente proibido dormir ou então fazer aquele negócio, balança a cabeça assim e tal. Gente, eu sou professor, muitos aqui já me conhecem. Eu trabalho em grande parte com o blog. Foi levantada aqui a questão da comunicação. Para mim é central. O que é que nós estamos fazendo aqui? Não é só mobilização, é adquirir conhecimento, né? Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. Então esse livro aqui, eu trouxe um pequeno, uns 20 livros aqui. Quem tiver interessado, pode pegar aqui, está a R$40, né? O comercial, em geral, é no fim, né? Eu estou começando. Mas sabe o que é? Esse livro está online, gratuitamente, e está também em forma de vídeos. Cada capítulo, são 15 capítulos, tem um videozinho de 10, 12 minutos, explicando os pontos principais, as dificuldades na elaboração. Tudo isso é o quê? É que hoje a economia não pode ficar apenas na mão ou na cabeça de economistas. Se trata do nosso dinheiro, se trata dos nossos recursos, e não só como área bancária a gente deve entender esse processo, como deve ajudar a população em geral a entender como o sistema financeiro se deformou, como ele pode ser resgatado. Deixa eu dar um primeiro exemplo para dar amplitude da coisa, né? E que tem tudo a ver com esse sistema de soberania e de transformação das relações na economia global. Vamos pegar, nós temos vários bilionários no Brasil, mas tem muito bilionário pelo mundo. Hoje, as pessoas não entendem o que é um bilionário. Imagine que eu sou bilionário, eu aplico o meu dinheiro a 5% ao ano. É uma aplicação moderada, aplicação financeira, não estou investindo, estou comprando papéis. Com 1 bilhão aplicado a 5% ao ano, eu estou ganhando, por dia, $137 mil. Estão entendendo o que é 1 bilhão? É esse tipo de aplicação que transforma o mundo e que gera o pano de fundo de toda essa discussão da perda de governança, da globalização que transforma a economia mundial e que transforma as economias nacionais. Porque, vejam bem, o cara que tem 1 bilhão, no dia seguinte, ele ganhou 137, no dia seguinte ele está aplicando 1 bilhão mais os $137 mil. Né? Bom, ele pode tirar $7 mil, a vida está cara, enfim, né? Mas, basicamente, é o que a gente chama em finanças de bola de neve. Ou seja, quanto mais ele tem, mais ele ganha. Quanto mais a bola aumenta, mais a cada rodada ela gruda mais bloco de neve em cima. Esse sistema é que permitiu a principal deformação econômica hoje no planeta, que é 1% ter mais do que os 99 seguintes. Não se trata de capital investido, se trata essencialmente de aplicações financeiras, se trata, portanto, de patrimônio, se trata de dinheiro extraído da economia. Esse 1%, mais que 99, no Brasil é 5%, tem mais que os 95 seguintes. Ou podemos pegar outra forma de apresentar esses dados, são 6 famílias no Brasil, tem mais do que os 100 e poucos milhões da metade mais pobre da população. Isso aqui não funciona em termos éticos, obviamente, mas não funciona em termos econômicos. Porque o essencial do dinheiro que vai para aplicações financeiras, vai para o sistema financeiro, ele é reaplicado em outros papéis. Volta para o sistema produtivo
como um investimento, construir uma fábrica, alguma coisa, em média, apenas 10% desse dinheiro. Ou seja, é um sistema extrativo de recursos. Isso hoje está funcionando no nível planetário. Como funciona? É que, basicamente, eu, na minha idade, ainda uso essas coisas antigas que vocês devem conhecer. Alguns ainda têm no bolso, né? Mas hoje, o dinheiro não é mais esse papel. Esse dinheiro papel, o dinheiro que o governo imprime, representa apenas 3% da chamada liquidez. 97% é dinheiro, sinais magnéticos. Sinais magnéticos mudam radicalmente a coisa, porque você não precisa atravessar a fronteira com malas de dinheiro, coisa do gênero. Como se trata de sinais magnéticos e temos a conectividade global, os satélites, etc., isso significa que o dinheiro pode circular em frações de segundo. Hoje chamam isso de high frequency trading, né? Gestão em alta frequência, né? Isso gerou uma capacidade de apropriação de recursos no planeta completamente descontrolada. Ou seja, os grandes grupos, que não são mais fábricas que na realidade enriquecem, e sim as chamadas plataformas, e os bancos, que são essencialmente plataformas financeiras, passam a administrar esse sistema de outra maneira. O que eu trago nesse livro, que eu queria muito que vocês se interessassem, isso aqui é ferramenta, não é um livro de economia, né? Na economia a gente tem que produzir livro, né? Isso aqui é ferramenta para vocês entenderem as dinâmicas. Essa dinâmica está, basicamente, gerando um sistema onde a apropriação dos nossos recursos se deslocou para sistemas financeiros muito mais do que para salários baixos. De certa maneira, quando a gente fala em soberania, o ponto central é que o dinheiro circula no sistema global enquanto os governos são nacionais. Então, se um governo tenta apertar de um lado, né? Uma Dilma, por exemplo, tentou baixar os juros, já era. Né? Pense no Santander, que é um gigantesco grupo mundial, mas 30% do seu lucro mundial vem do Brasil pelos altos juros que cobram aqui dentro. Você vai mexer com isso, você está mexendo com o sistema de interesses planetário. Então, esse primeiro ponto que eu queria trazer é que a economia mudou. As finanças passaram a dominar o conjunto do processo. As finanças também começaram a dominar o próprio sistema das corporações produtivas. Pega o exemplo da Samarco. A gente pode dizer que é um problema nosso, nacional. E não é só. A Samarco, quem controla a Samarco? Uma coisa é o engenheiro chegar e dizer, olha, vai dar rolo, está vazando. A gente sabe hoje que havia 2 anos eles sabiam que estava vazando. Agora, o engenheiro diz que está vazando, o conselho de administração, o que ele diz? A quem pertence a Samarco? Nós temos um conselho de administração, Samarco afirma. Mas, na realidade, ele é controlado por um sistema financeiro, que é a Billiton, que está lá na Austrália, e não tem ideia onde fica a Samarco, não tem ideia de mineração, ela terceiriza a exploração de mineração, mas ela exige seu $1 bilhão extraído de uma extração que ela não produz, de um minério que não é da Austrália, que é do Brasil, e ela vai ter seu bilhão, e ela quer seu $1 bilhão. Nós temos a Samarco, de um lado é controlada pela Billiton, a outra metade, Vale do Rio Doce, por sua vez, na época da crise, controlada pela Vale Participações, que já é uma organização financeira, uma holding financeira, e por sua vez é controlada pelo Bradesco, que aliás nunca aparece nas notícias sobre a tragédia de Mariana, né? Estão entendendo o processo? Na realidade, as grandes empresas hoje, produtivas, elas dependem muito mais de uma decisão de sistema financeiro em cima do que
propriamente dos interesses de longo prazo de desenvolvimento da empresa. Nós temos inúmeros exemplos desse porte, né, desse tipo, e, na realidade, isso mudou o sistema econômico, porque antes o banco era um instrumento do sistema produtivo. Uma General Motors quer expandir sua capacidade produtiva, ela pega crédito do banco para comprar mais máquina, para fazer mais empresas e coisas do gênero. Hoje, se inverteu o processo, né? Na realidade, a General Motors, por exemplo, entrou na crise que entrou pelo próprio sistema de dependência dos bancos. Na realidade, uma empresa como a Samar, como a General Motors, as grandes empresas farmacêuticas, todas hoje funcionam em função do sistema financeiro. Eles extraem recursos, volta muito pouco para o investimento produtivo. Isso deformou radicalmente a lógica da economia, porque antigamente o banco fomentava a atividade econômica, hoje ele extrai. Não é só o banco, são os fundos de pensão, são os sistemas de ações, todo o processo de extração de dividendos e coisa do gênero, né? Na realidade, se financiarizou o conjunto do sistema, dificultando. Isso implica que, em grande parte, porque que uma economia com tantos aportes tecnológicos novos no mundo está evoluindo de maneira tão devagar, né? Tão lenta. Deixa eu pegar que a globalização e a perda de soberania é para quem? Nós temos um estudo básico que vem no livro, que é o primeiro estudo depois da crise de 2008, se pegou como se funciona o sistema corporativo mundial. Eles levantaram 737 corporações que controlam 80% do sistema corporativo mundial. Isso é uma pesquisa dos suíços, do Instituto de Tecnologia de Zurique, extremamente confiável, é o MIT da Europa, e nos mostra como o sistema se globaliza e como torna... Rapaz, isso é programado para ser assim, viu, gente? Eu só fui falar mal da tecnologia, diz o Jacques aqui. Nesse grupo de 737, nós temos um grupo menor de 147 que controlam 40% do sistema corporativo mundial e 3/4 deles, cerca de 100, são bancos. E nesse temos um núcleo de 28 que são grandes bancos que têm ativos que são superiores ao PIB do Brasil, isso que o Brasil é a 8ª potência econômica mundial. Ou seja, a coisa se deslocou. Estou trazendo aqui que não é que a gente só olha para a soberania, os impactos, né, sobre a Amazônia, sobre o petróleo, sobre a Boeing e a Embraer e coisa do gênero. Na realidade, tem um sistema planetário que passa a controlar, através de extração, via juros, via dividendos, via diversos sistemas, se apropria da mais-valia social que é produzida. Deixa eu inverter o raciocínio. Por que a China, que está no mesmo mundo, basicamente, se desenvolve tão rapidamente? Na China, o sistema financeiro é essencialmente público e controlado pelo interesse público, pelo Estado. Eles têm um sistema relativamente simples. Eles têm o Bank of China, correspondendo ao nosso BNDES, que financia infraestruturas. Eles têm estatais, que têm que ser estatais, que é a indústria pesada, siderurgia, metalurgia, cimento, enfim, os grandes sistemas, e eles, cada um tem seu banco. Então, a conta fecha internamente e não vaza. Né? Organiza esse controle. E o resto é tudo rigorosamente descentralizado. Ou seja, cada cidade organiza seu sistema financeiro para financiar o desenvolvimento de acordo com suas diversidades
de acordo com suas necessidades. É um sistema público, descentralizado, que permite uma aplicação produtiva do dinheiro. Pensem um pouco que todos nós, estudamos qual é a produtividade de uma fábrica de automóveis, ou de uma fábrica de sapato, ou o que seja. Ninguém estuda qual é a produtividade do sistema financeiro. Qual é a lógica da China? Pensem um pouco quando você pega os recursos como investimento público, através de um banco público, e você investe em saneamento básico. $1 que você investe em saneamento básico são $4 que você deixa de gastar com doenças. Ou seja, você está multiplicando os recursos. Quando vocês pegam a China, que investe pesadamente com o sistema financeiro global, enfim, o Bank of China, hoje eles têm 29 mil quilômetros de trens de grande velocidade. Os chineses não se deslocam com avião ou com carro, porque são soluções extremamente caras e poluentes. Eles se deslocam de trem confortavelmente, com Wi-Fi, com todas as tecnologias. Gente, são coisas óbvias. Ou seja, torna muito mais barato a circulação das pessoas em toda a China. E põe muitos chineses, 1 bilhão e 300 milhões, isso faz uma diferença econômica danada. Ou seja, o que eu estou puxando essencialmente é o seguinte: quando um país como a China mantém a sua soberania, mantém a decisão própria do uso dos seus recursos, isso lhe permite efeitos multiplicadores que explicam esse crescimento absolutamente impressionante da China. Eu pego um exemplo da Alemanha, né? O alemão não coloca seu dinheiro em bancos. Os bancos na Alemanha têm apenas 13% dos ativos financeiros, né? Que é basicamente o Commerzbank e o Deutsche Bank. Estão todos com processos até o pescoço por corrupção, diversos problemas. Onde é que o alemão coloca seu dinheiro? Em caixas de poupança locais. Cada cidade, cada município tem uma caixa de poupança. Ou seja, o dinheiro, eu lembro do exemplo que eu peguei de Bertioga, né? Que na agência Bradesco, em Bertioga, de cada R$100 depositado pela população, apenas R$8 ficam em Bertioga. Vai tudo para a Cidade de Deus, aqui, aí Deus sabe, né, o destino Estão entendendo o processo? O alemão controla os seus recursos para que sejam produtivos. De certa maneira, o que eu quero trazer com força é que o controle do dinheiro é fundamental em termos da lógica do seu uso. Ou ele é utilizado de maneira útil para a sociedade, ou então ele é utilizado em sistema de extorsão. E aqui nós temos estudos internacionais e as coisas batem. Quer dizer, no Brasil é apenas pior e mais surrealista. Mas no mundo todo aconteceu uma coisa impressionante. E isso são os estudos de Thomas Piketty. Quando você pega a evolução do PIB no mundo, a produção efetiva, produzir camisa, bicicleta, saúde, etc., isso dá trabalho. A evolução mundial, do PIB mundial, produção de bens e serviços, é da ordem de 2,5% ao ano, o crescimento. E quanto rendem as aplicações financeiras? As aplicações financeiras rendem, no mundo, nas últimas décadas, entre 7% e 9%. Onde é que os grandes grupos econômicos vão colocar seu dinheiro? Produzir é arriscado, dá trabalho. Eles colocam em aplicações financeiras, e em particular aplicações financeiras internacionais. Nós controlamos isso? Nós não controlamos isso. Né? Não tem fiscal nos satélites. Do momento que o dinheiro virou apenas um sinal magnético, ele gira dessa maneira e ele permite uma extorsão. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. O Brasil, depois de 2008, se levantou quanto dinheiro tem em paraísos fiscais. O Brasil tem hoje eu digo é 2012, quando foi a pesquisa, tem em paraísos fiscais
520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares, gente, dá mais ou menos 2 trilhões de reais, para um PIB na época de 6 trilhões. Ou seja, 1/3 do PIB está lá fora, não só não reinveste no país, como sequer paga imposto. Gente, esse negócio não funciona. Tem mais, o sistema, eu fiz e apresento no livro, o espantoso que é, não sei se tem gente endividada, nós somos bancários endividados aqui, é uma coisa curiosa, né? Está todo mundo em dia. Gente, eu peguei a semana passada as taxas de juros para imóveis na França. Os franceses estão negociando, porque a taxa de juros para imóvel na França estava 1,50 e agora baixou para 1,25. Então, os caras estão ao ano, gente, não existe juro ao mês, tá? Isso é invenção no Brasil para parecer pequeno e para ficar parecido com os internacionais, né? Se você vai no banco, hoje no Brasil, eu não digo os grandes e as grandes empresas que pegam dinheiro lá fora a 3, 4, 5% ao ano, né? Aqui, as empresas pagam, último dado do ANEFAC, 52%, porque o pequena empresa ela vai no banco, no bairro, onde tem a conta. Gente, isso é agiotagem. Na França, você passou de 12,3% ao ano, você está em cana. E a lógica é simples. Se você cobra um juros que é superior à produtividade que o crédito te permite, você está ferrado. O exemplo que eu uso, se você tem uma senhora que pega um empréstimo para comprar uma máquina de costura mais performante, mais moderna, ela vai aumentar a produtividade e o lucro dela. Agora, se a taxa de juros é tal que ela não consegue pagar essa máquina, ela vai ter que visitar o banco, pedir para renegociar essa dívida. Eles vão dizer sempre, por favor, senhora, tal, nós vamos alongar essa dívida, não sei, dá para ser. A gente sabe como funciona, né? Ou seja, o resultado, quando você cobra juros mais altos do que o aumento de produtividade real, você simplesmente está extorquindo a economia. E esse sistema não é só nacional, porque todos os bancos internacionais, vocês pegam o Citi, pegam o Santander, quando estava o HSBC aqui, todos eles entraram no mesmo sistema e alimentam um processo global de extração de recursos. De certa maneira, o que eu estou tentando trazer aqui é que no processo de globalização tem a presença de um mecanismo que é muito pouco visível. Tirar dinheiro do bolso de um pobre, antigamente, dinheiro, é difícil. Agora, cada um de nós tem um cartão de crédito no bolso. Cartão de crédito tem uma tarjinha magnética, certo? Ele permite colocar taxas, enfim, extrair. Gente, isso aqui atinge um nível absolutamente surrealista. Você chega, eu dou um exemplo, eu vou fazer uma compra numa papelaria, compro R$100. Antigamente, eu dava R$100 para a papelaria e eu levava o material comprado. Hoje, não. Eu vou até o caixa e a moça pergunta, crédito ou débito? Ou seja, tem um banco entre cada pequena transação comercial do país. Isso vale para todo o sistema internacional. Eu tive agora num congresso internacional, eu voltei, o Santander me cobra que eu gastei no cartão, eles aumentam a taxa de conversão, o câmbio, de maneira tal que aumenta em cerca de 20% o que realmente eu gastei. Qual é o controle meu sobre isso? Qual é o controle da população sobre isso? Então, na realidade, nós ficamos na mão de um sistema de intermediação. No caso da papelaria dos meus R$100, se eu pego crédito, né, a papelaria vai receber 95, da minha conta saiu 100. Por que 5%? Gente, o custo é o mesmo se você faz uma compra de 100 ou de R$200. No Canadá, é uma taxa fixa, 6 centavos de dólar por operação.
seja, 20 centavos de real. E não porcentagem, que não tem o mínimo sentido. Só nessas tarifas, você sabe que os bancos, eles pagam 1,5 vezes a folha de pagamento, né? Estudo do Diese. Voltando ao geral. 5 minutos, professor. Nós temos... Pois é, eu sou disciplinado, eu estou até acompanhando aqui. Voltando ao geral, não é só a apropriação da Amazônia, da Embraer, do petróleo, enfim, o conjunto do sistema de perda de soberania, não é só um governo fraco que assina qualquer coisa e entrega o que for do país, mas é o fato que estamos frente a um sistema de extração interno e internacional de recursos e não produtivos. Daí o título que eu pus nesse livro, A Era do Capital Improdutivo, né? Porque você desviou a função. Em vez de você financiar atividades produtivas que vão gerar mais produto, lucro para as empresas, e esse lucro vai permitir restituir o empréstimo com juros decentes, você tem hoje um sistema essencialmente de extorsão, né? O que se criou é um sistema planetário que fragiliza radicalmente a soberania, porque o sistema financeiro é global e os governos são nacionais. São cerca de 200 governos, cada um puxando para o seu lado. Eles não têm o peso correspondente para enfrentar uma máquina dessa, a não ser alguns países que já têm tradição, a China, a Alemanha, a Polônia, com bancos cooperativos e coisas do gênero, né? Os americanos resumem isso de maneira muito simples, né? Quando, em vez de os bancos e o sistema financeiro financiar atividades econômicas, que eles extraem, diz hoje é o rabo que abana o cachorro, né? Muito obrigado. Disciplinadíssimo. Você pode assistir, pegar os vídeos aqui, tá no meu blog. E por acaso dou recomendação de leitura do meu livro. Ele é bom. É uma opinião isenta, porque hoje estamos no tempo de opiniões isentas, obviamente, né? Sabe por quê, gente? É que nós temos a verdade do nosso lado. O que a gente quer? A gente quer que os nossos recursos sejam utilizados para o bem-estar da nossa população. Soberania é isso. Essa reapropriação dos recursos em função do bem-estar. Agora, gente, se vocês pegam os 520 bilhões de dólares, nem 2 trilhões de reais que estão lá fora, certo? Pegam a evasão fiscal. Evasão fiscal do ano passado, quem faz evasão fiscal é rico, gente. 620 bilhões. Tá? 620 bilhões dá 9% do PIB. É só o rico que faz evasão fiscal. Agora, de repente, são os velhinhos que são o problema do orçamento, né? É um grau de... Quer dizer, o que eu chamo a vocês é o seguinte: vocês se informarem adequadamente. Eu tenho um blog. Eu não uso o blog, meu Face, etc., para bate-boca, para estar xingando. Eu uso para difundir informação. Ou seja, é inverter tudo aquilo que o Jacques Wagner estava dizendo, que a gente pode transformar em nosso instrumento. Eu coloquei no meu Face, eu peguei um vídeo de 3 minutos de Paulo Freire. Um aluno perguntou para ele, como é que era a ditadura? São 3 minutos, o Paulo Freire explicando como é a ditadura. Só no meu Face, teve 4.700.000 pessoas baixaram. Nossa. Nós temos muita gente no Brasil que tem bom senso, que estão achando que isso é uma palhaçada. E outros, todo dia, estão começando a tomar consciência. Então, esse organizar, utilizar toda essa mídia que pode ser usada de maneira besta, mas que pode ser utilizada de maneira inteligente, em vez de entrar no xingamento, nos bate-boca, é difundir informação, difundir conhecimento. Usem e abusem do meu blog, vocês põem lá, diz lá na internet, vocês estão lá. No pior dos casos, se vocês não encontrarem, vocês chamam um filho de vocês que no instante ele encontra. Outra coisa é o seguinte, nós temos no Brasil 64 milhões de pessoas que estão negativadas.
é como Serasa Experian chama as pessoas que estão com nome sujo. 64 milhões de adultos, gente. Vocês juntem os filhos, tal, você está falando de mais de 40% da população. Essa gente está pagando, e pagando de novo, às vezes mantendo uma dívida que já pagaram 3, 4 vezes. Isso é agiotagem, isso é denunciado na área internacional. Os bancários se informarem adequadamente, que eu acho que um funcionário de banco não quer apenas ganhar o seu dinheiro, o seu bônus. Quer que a sua atividade seja útil socialmente, gente. E a gente sabe como fazer isso. Quando um banco financia uma atividade produtiva, ele está gerando recursos para o país. Tem uma remuneração de juros, tudo bem. Mas juros de nível internacional. Um movimento contra a agiotagem, gente, isso vai tocar a barriga de muita gente desesperada. Peguem esse livro, peguem os vídeos. Eu queria muito insistir nisso. Cada um de vocês, na sua comunidade, pode pegar esses vídeos, Pedagogia da Economia. A gente fez isso junto com o Instituto Paulo Freire. Por exemplo, anteontem eu dei uma aula presencial, via Skype, né? Enfim, com imagem. Uma favela do Rio que organizou a comunidade, estão fazendo o curso com os vídeos, que estão online gratuitamente, gente. Nós temos que formar gente. Eu, como professor, o que eu posso fornecer? Fornecer ferramentas a vocês. Usem e abusem, porque a gente tem que multiplicar conhecimento, porque conhecimento é a única maneira de a gente vencer a ignorância. Eu acho um imenso parabéns pela organização desse evento e boa sorte para todos nós, né, gente? Grande abraço. Muito bem, vamos embora.